Agradeço aí a colaboração, a presença de todos, do desembargador Manzi, que rapidamente fez o voto. Cumprimento aqui todos os colegas, doutor Marcelo Góes Neves, procurador, chefe do Ministério Público do Trabalho, e a nossa pauta é só, na verdade, um processo, mas quero antes dar as boas-vindas para o desembargador Nivaldo, que é a primeira sessão dele no pleno administrativo, um pleno extraordinário, mas apenas com processo, para ele começar devagar. Presidente, isso não vale, presidente. Não, mas seja bem-vindo no nosso pleno. Eu sei que ele já fez várias sessões na Câmara, mas no pleno é a primeira sessão do nosso novo desembargador, Nivaldo Stankiewicz. Tá? Então, seja bem-vindo entre nós aqui, tenho certeza que vamos trabalhar muito bem juntos, já estamos todos acostumados a trabalhar com o doutor Nivaldo há muito tempo. Seja bem-vindo. Então, eu passo a palavra para Ana, a não ser que alguém queira fazer as boas-vindas para o doutor Nivaldo. Alguém quer fazer alguma manifestação? Se não, podemos apegular. Processo administrativo número 10.349 de 2020. Relator, desembargador José Ernesto Manzi. Interessado, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Assunto, concurso de remoção nacional para juiz do trabalho substituto. Não participa da sessão, da votação, o excelentíssimo desembargador do trabalho, Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira. Então, eu passo a palavra já para o relator, aqui é o processo de remoção, atendendo um ofício da presidente do TST, para a gente apreciar, e o prazo seria hoje. Com a palavra, então, o desembargador José Ernesto Manzi, relator. Certo, excelência, eu ia apenas ler a conclusão do voto, mas, diante inclusive, de divergência, eu vou ler um resumo do voto. Tratam os autos de concurso de remoção nacional para aproveitamento futuro, aberto nos termos do edital CEAP 5/2017, em razão desse tribunal não dispor, na época, do primeiro concurso público nacional unificado de cargos vagos para ingresso na carreira da magistratura, PROAD 2751/2017. Mais especificamente, esses autos tratam de procedimentos a serem adotados em decorrência da determinação constante do ofício CSJT-GP-SG-SGPS número 137/2020, recebido na data de 7 de julho de 2020, marcador 6 do PROAD 6575/2020, pelo qual o Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou a este Tribunal Regional o exame dos pedidos de remoção dos magistrados Marcelo Tandler Paes Cordeiro e Renata Albuquerque Palkowski, ambos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A matéria é conhecida dessa corte, tendo sido apreciada na sessão de julgamento do dia 23 de setembro de 2019, no PA 10.584/2019, 512-00000, que é o PROAD 10.022/2019. E na sessão de julgamento do dia 30 de setembro de 2019, no PA 10.595/39/2019, 512-000, PROAD 11.247/2019, e trata de desdobramentos do concurso de remoção nacional aberto originariamente para aproveitamento futuro e que teve início com a publicação do edital número 5/2017, cujo conteúdo faz referência às normas especiais editadas sobre a matéria. Conforme o ofício circular CSJT 6/2019, foi determinado a este tribunal o exame dos pedidos de remoção apenas dos magistrados que possuíam remoção deferida pelo tribunal de origem, na forma do que dispõe o parágrafo 3º da resolução CSJT 185/2017, que diz: a remoção de juiz do trabalho substituto de uma região para outra far-se-á com a anuência dos tribunais regionais do trabalho interessados. Em cumprimento à determinação constante do ofício circular CSJT no CREM 6/2019, em 2 de 10 de 2019, foi publicado o acórdão proferido
no processo administrativo 10584 10/2019-5-12-0000, no qual este egrégio Tribunal Pleno deferiu o requerimento de remoção formulado pelo magistrado Dilson Amaral Matar, então lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para ocupar o primeiro cargo vago de juiz do trabalho substituto, disponibilizado no decorrer do processo iniciado com o edital CEAP 5/2017, bem como deferiu o requerimento da magistrada Thalita Massucci Toledo Foreste, então lotada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para ocupar um dos cargos vagos de juiz do trabalho substituto, disponibilizados no decorrer do processo iniciado com o edital CEAP 5/2017, observadas as regras decorrentes de decisões liminar e cautelar em relação ao magistrado Marcelo Tandler Paes Cordeiro e à magistrada Renata Albuquerque Palkowski, com as ressalvas pertinentes. A candidata Renata Albuquerque Palkowski, colocada na terceira posição do Cadastro Único de Remoção, impetrou mandado de segurança junto à Justiça Federal em razão do indeferimento da remoção pelo Tribunal de Origem, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, processo 1001-214-98-2019-41300, no qual obteve liminar parcialmente favorável com a determinação da reserva da 4ª vaga deste Tribunal Regional da 10ª Região, sem prejuízo de se efetuarem as remoções dos demais vagas, bem como para que fosse mantida no Cadastro Único de Remoção, independentemente do indeferimento pelo Tribunal de Origem, possibilitando futuros pedidos de remoção, caso as circunstâncias fáticas fossem alteradas, tudo com fulcro dos artigos 300 e 301 do CPC, conforme consta dos marcadores 233 a 242 do PROAD 2751/2017. Por força da referida decisão liminar, em 18/10/2019, foi publicado o acórdão proferido no PA 10.595/39, do qual o egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal Regional, por maioria, preenchidos os requisitos previstos na Resolução 182/2017 do CSJT e na Resolução Administrativa número 6/2012 deste Tribunal, resolveu deferir o requerimento de remoção formulado pela magistrada Renata Albuquerque Palkowski, atualmente lotada no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para ocupar o terceiro cargo vago de juiz do trabalho substituto desse tribunal, disponibilizado no decorrer do processo iniciado com o edital CEAP 5/2017. Em relação ao excelentíssimo juiz Marcelo Tandler Paes Cordeiro, informou o diretor de Secretaria de Apoio Institucional, marcador 38, que esse tribunal foi intimado eletronicamente em 19 de setembro de 2019, do deferimento parcial da medida cautelatória nos autos do CNJ-PCA 5788-58-2019-2000000, em que foram apensados os autos CNJ-PCA 6326-39-2019-2000000, nos seguintes termos: ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelatória pleiteada para determinar aos tribunais regionais do trabalho da 9ª, 12ª e 15ª regiões que mantenham, ou caso já tenham excluído, promovam a reinclusão do nome dos requerentes na lista de interessados na remoção para os respectivos tribunais, na mesma ordem de executividade em que se encontravam, bem como o procedam à reserva das respectivas vagas até a decisão final desses autos. Desta forma, este tribunal, em 20 de setembro de 2019, procedeu à reserva de uma vaga aberta do cargo de juiz do trabalho substituto para o excelentíssimo juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Marcelo Tandler Paes Cordeiro, bem como manteve o candidato no Cadastro Único de Remoção, na mesma ordem de antiguidade em que se encontrava, até a decisão final do mérito nos autos do procedimento de controle administrativo antecitado. Em razão da decisão acima mencionada, o pedido de remoção formulado pelo excelentíssimo juiz Marcelo Tandler Paes Cordeiro não foi apreciado pelo Tribunal Pleno juntamente com os demais. Todavia, em atenção ao ofício CSJT-GP
137/2020, pelo qual o egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou a este Tribunal Regional o exame dos pedidos de remoção dos magistrados Marcelo Tandler Paes Cordeiro, Renata Albuquerque Palkowski, ambos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, e considerando que a remoção da magistrada Renata Albuquerque Palkowski já foi deferida por este egrégio Tribunal Pleno no processo administrativo PA 10.595-39/2019-512-000, tal como antes citado, cabe a esse tribunal deliberar sobre o pedido de remoção do magistrado Marcelo Tandler Paes Cordeiro. Assim, passo a fazê-lo lembrando que as considerações pertinentes acerca do edital que originou o concurso, da legislação que trata do tema, Resolução CSJT 182/2017 e Resolução Administrativa 6/2019 deste regional, e dos PROADs que deram início e continuidade ao procedimento, o 2751/2017, 10.022/2019, estão lançados no acórdão do processo MA 10584/19, sendo aplicáveis em sua íntegra aos presentes autos. Requisitos, conforme relatado no voto, à exceção da autorização do Tribunal de Origem, o candidato Marcelo Tandler Paes Cordeiro cumpriu com os demais requisitos previstos na Resolução 182/2017 do CSJT e na Resolução Administrativa número 6/2012. Passo a análise. O Tribunal Pleno do egrégio TRT da 14ª Região, em sessão administrativa telepresencial, realizada em 30/6/2020, resolveu, à unanimidade, em atendimento à solicitação do colendo CSJT, no ofício 102/2020, reconsiderar a decisão constante da resolução administrativa número 43/2019 daquele tribunal, para deferir a remoção do juiz de trabalho substituto Marcelo Tandler Paes Cordeiro, em favor do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Assim, foi publicada a Resolução Administrativa número 23, de 30 de junho de 2020, do TRT da 14ª Região, a qual se encontra acostada ao marcador 7 do PROAD 6575/2020. Dessa forma, está superada qualquer discussão acerca da anuência do Tribunal de Origem para fins de análise do pedido de remoção do juiz do trabalho substituto Marcelo Tandler Paes Cordeiro, na forma preconizada pelo artigo 3º da Resolução CSJT 182/17. Ainda mais agora, diante da determinação constante do ofício 137/2020 do CSJT, recebido em 7/7/2020, marcador 6 do PROAD 6575/2020, pelo qual o egrégio Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou a este egrégio Tribunal Regional o exame dos pedidos de remoção dos magistrados Marcelo Tandler Paes Cordeiro e Renata Albuquerque Palkowski, ambos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Nesse cenário, considerando que a condição excepcionada, quer dizer, a autorização do Tribunal de Origem, foi superada pela Resolução Administrativa número 23, de 30 de junho de 2020, do TRT da 14ª Região, que reconsiderou a decisão indeferitória da remoção, considerando a existência de vaga suficiente, e ainda o disposto no artigo 11 das resoluções citadas, o magistrado está apto à remoção que ora se defere. Observe-se, por fim, que o Tribunal Pleno do egrégio TRT da 14ª Região, em sessão administrativa telepresencial, realizada em 30/6/2020, resolveu, à unanimidade, em atendimento à solicitação do CSJT, no mesmo ofício 102/2020, também reconsiderar a decisão constante da Resolução Administrativa número 37/2019 daquele tribunal, para deferir a remoção da juíza do trabalho substituta, Renata Albuquerque Palkowski, em favor do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Assim, foi publicada a Resolução Administrativa número 26, de 30 de junho de 2020, do TRT da 14ª Região, a qual se encontra acostada no marcador 303 do PROAD 2751/2017. Assim, ratifica-se a decisão proferida pelo Tribunal Pleno no processo administrativo PA 10.595-39/2019-512-0000, dando-lhe caráter definitivo por exaurida controvérsia quanto ao cumprimento do critério faltante.
Diante dos fundamentos acima consignados, observa a peculiaridade do concurso em questão, aproveitamento por futuro, preenchidos os requisitos previstos na Resolução 182/2017, do CSJT, e na Resolução Administrativa 6/2012, desse regional, decide-se deferir o requerimento de remoção formulado pelo magistrado Marcelo Tandler Cordeiro, atualmente lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para ocupar cargo vago de juiz do trabalho substituto, disponibilizado no decorrer do processo iniciado com o edital GP 5/2017, bem como ratificar a decisão proferida pelo Tribunal Pleno no processo administrativo PA 10595/39/2019-512-000, dando-lhe caráter definitivo por exaurida controvérsia quanto ao cumprimento do critério faltante. Cabe ainda uma última observação. Retifiquei o voto anteriormente encaminhado a Vossas Excelências, onde consta que a remoção da magistrada Renata Albuquerque Palkowski já foi deferida pelo Tribunal Pleno no processo administrativo PA 10584-10-2019-512-000, para constar que é o PA 10595-39-2019-512-000, tendo em vista que o primeiro se refere ao acórdão que deferiu o requerimento de remoção formulado pelos magistrados Dilson e Thalita, com o registro que deveriam ser observadas as reservas decorrentes de decisão liminar e cautelar em relação ao magistrado Marcelo Tandler Paz Cordeiro e a magistrada Renata Albuquerque Palkowski, com as ressalvas pertinentes. Propõe, então, a seguinte certidão. Acórdão dos desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, preenchidos os requisitos previstos na Resolução 182/2017 do CSJT e na Resolução Administrativa número 6/2012 desse regional, deferir o requerimento de remoção formulado pelo magistrado Marcelo Tandler Paz Cordeiro, atualmente lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, para ocupar cargo vago de juiz do trabalho substituto, disponibilizado no decorrer do processo iniciado com o edital GP 5/2017, bem como ratificar e tornar definitiva a decisão proferida em iguais moldes pelo Tribunal Pleno em relação à magistrada Renata Albuquerque Palkowski no processo administrativo PA 10595-39/2019-512-000. É o voto, Excelência. Obrigada, desembargador Manzi. Eu acho que é importante essa ratificação, vamos dizer, do voto, do acordo, que no Pleno já havia decidido, mas havia ainda estava dependendo dessa decisão, e como de liberação do TRT da 14ª, e agora, como é definitivo, e é bom que conste expressamente, para que não gere prejuízo para a juíza Renata. Então, estou acompanhando Vossa Excelência integralmente nesses termos para deferir a remoção do juiz Marcelo e ratificar, então, a remoção que já havia sido apreciada no nosso tribunal em setembro do ano passado em relação à juíza Renata Albuquerque. Eu acompanho o voto do desembargador Manzi pelos meus fundamentos. Eu colho agora o voto da desembargadora Tereza Kotowski. Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, Excelência, inclusive quanto à ratificação da remoção da juíza Renata. Obrigada. Desembargadora Marildo. Eu também acompanho integralmente, inicialmente até imaginei que não haveria necessidade de ratificação, mas para que fique devidamente esclarecida a situação, eu acompanho integralmente. Obrigada, Excelência. Exato, é porque veio no ofício para apreciar os dois, nós já tínhamos apreciado, mas é uma questão só para ratificar, para não restar dúvida, não chegar lá no TST e nós temos apreciado apenas um. Desembargadora Lília, como vota? Sim, o voto do Sua Excelência, o desembargador relator, é bastante específico, né? E, na verdade, aborda também essa questão, que eu achei bem interessante,
e estou adotando integralmente o voto do desembargador relator. Estou acompanhando. Obrigada, desembargador Marcos Anqueta. Acompanho, relator. Obrigada, desembargadora Gisele. Excelência, eu estou acompanhando, até conversei, embora agora de última hora, com o desembargador relator, eu fiquei só apenas com uma certa dúvida com relação à ordem de antiguidade desses dois magistrados, porque na decisão que nós estamos ratificando hoje, a terceiro cargo, os dois primeiros já foram ocupados, né? O terceiro cargo tinha ficado reservado para a magistrada Renata, embora, por uma circunstância momentânea, me pareceu, que foi na época do julgamento do voto da relatoria da desembargadora Tereza, embora parece-me que o Marcelo, na antiguidade, ele é mais antigo. Então, essa ratificação, eu não sei até que ponto, porque se nós considerarmos que aquela primeira decisão do Pleno, fixando o terceiro cargo para a juíza Renata, ela se deu com base numa uma circunstância que hoje não mais existe, porque havia algumas liminares deferidas, que, no meu entender, elas perderam o objeto no momento que o Tribunal Pleno da 14ª Região deferiu as duas remoções. Então, eu não sei até que ponto nós não estaríamos fazendo uma inversão aqui na atividade dos dois magistrados, ao simplesmente ratificarmos aquela decisão que foi dada em um caráter precário, em cima de uma circunstância também precária. Não sei se isso aí depois vai ser objeto de recurso. Então, eu, embora concorde com o voto do desembargador Manzi, eu fico com esta preocupação, né? Ao ratificarmos, nós já estamos fixando a posição da magistrada Renata em terceiro, na frente do magistrado Marcelo, que parece-me que é o mais antigo. É só essa ponderação que eu faria, para talvez uma reflexão. Eu acho que o relator quer fazer um esclarecimento, quem sabe a gente... Nós ficamos com essa dúvida, chegamos a contatar a SEAP e tal, e a princípio disseram que não seria necessário, mas eu não vejo nenhum óbice para que fique mais claro, que constemos retificar e ratificar a decisão definitiva, né, para constar o Marcelo na terceira vaga e a Renata na quarta vaga. Quer dizer, não há... Deixar claro na fundamentação, então, que aquela... Segunda e terceira, né? Porque aí nós não estaríamos ratificando integralmente a decisão plenária anterior, porque na decisão plenária anterior ficou definida a terceira vaga para a juíza Renata. Eu acho que esse ajuste nós teríamos que fazer, talvez abandonarmos a ratificação daquela decisão e simplesmente agora fazermos uma nova análise, porque agora a situação é definitiva, e aí observar a ordem de antiguidade dos magistrados, estabelecendo terceira vaga para o juiz Marcelo e a quarta vaga para a juíza Renata. Excelência, eu acho que a questão da nova análise é que nenhum de nós está preparado para fazer isso nesse momento, e esse acordo tem que sair hoje. Por isso que eu acho que talvez a melhor forma seria nós retificarmos, né, e ratificarmos no sentido de que a ordem vai ser a seguinte, né, primeiro o Marcelo, depois a Renata. E, no mais, ratificarmos por todos os motivos que constaram da decisão do processo anterior, né, as razões que levaram ao deferimento da remoção. Adotar, então, os fundamentos da decisão de setembro em relação à juíza Renata, retificando, estabelecendo a ordem de antiguidade, que é, em primeiro lugar, o juiz Marcelo e, em segundo, a juíza Renata.
deixar isso bem claro, para que não gere as dúvidas ou problemas futuros, né, que a desembargadora Gisele levantou. Porque se ratificarmos integralmente, não teria nem dúvida, o Tribunal Pleno estaria já estabelecendo a ordem, né? Sim, então, eu acho que é bom, concordo que fique no voto, desembargador Manzi, que conste essa questão de retificar para o voto quanto à colocação, sim, né? Sim. Porque o juiz Marcelo é mais antigo. Mas, Excelência, porque naquele primeira decisão plenária, a desembargadora, a relatora da época, Tereza, ela fez toda a análise dos requisitos que poderiam, eu acho que aí não se ratifica, o desembargador relator, ele pode simplesmente transportar para o voto agora, né? É uma análise que já foi feita. Eu não usaria o termo ratificar com relação àquela decisão, porque vai ficar meio confuso. Nós ratificamos, mas mudamos a ordem da antiguidade, que é o principal para eles. Então, se puxa aqueles argumentos, nós entendemos porque o único requisito que faltava era a liberação do tribunal de origem, que depois já não existe esse óbice. Então, no voto do relator, se transporta aquela análise que já foi feita, que nós todos já temos condições de analisar nessa sessão, e aí nós estabelecemos a ordem de antiguidade, de precedência nas vagas dos magistrados. E adota todos os fundamentos, todos os requisitos daquele acordo, do acordo que já foi apreciado. Já houve essa análise, na verdade. Era essa questão porque eu estava achando que nós não deveríamos tratar especificamente da Renata, porque nós já tínhamos decidido isso, a coisa julgada administrativa, mas para evitar qualquer tipo de discussão, por cautela tal, é que entramos nesse, né? Mas foi mera cautela, mas havia coisa julgada administrativa quanto a esse tema. Aliás, foi tema do meu trabalho de conclusão de curso em pós-graduação em Direito Administrativo na Universidade de Roma. Exatamente esse tema. Nossa, já julgou várias vezes a matéria. Desembargadora Tereza quer se manifestar, já que o voto original é de relatoria de Sua Excelência? Pois é, Excelência, naquela ocasião, nós havíamos definido uma ordem de vaga para a Renata. Né? Agora, dois juízes já tomaram posse e, efetivamente, o juiz Marcelo é mais antigo do que o juiz Renata. Né? Então, quem sabe, nós apenas ressalvamos essa questão da antiguidade. Né? Excelência, eu acho que nós temos um problema um pouquinho maior aí. Porque é o seguinte... Tá? Na realidade, tinha que ter sido reservado o segundo e o terceiro lugar, porque pela ordem, a Thalita, tá, seria ocupante da quarta vaga. O problema é o seguinte, como ela não teve problema que gerou mandado de segurança, etc., ela já está aqui. Sim, já tomou conta. Então, teoricamente, para nós observarmos a ordem de antiguidade do concurso, nós tínhamos que agora alterar a antiguidade com relação a ela também. Parece-me que não, desembargador Manzi, porque na época o voto da desembargadora Tereza ficou bem clara, e uma das decisões, não sei se era do CNJ ou se era da Justiça Federal, deixava bem claro que era só para fazer uma reserva de vagas para esses dois magistrados, mas sem impedir a posse dos que já estavam com preenchimento de todos os requisitos. No momento que esses dois juízes já estão em exercício, não tem como nós revertermos essa antiguidade, parece. Porque, na verdade, eles já são mais antigos, já estão atuando, então essa matéria eu acho que está superada. Até porque, como se está dizendo aqui, era uma decisão de caráter temporário, e que perdeu o objeto, né? No momento que houve o óbice que existia, não existe mais. As duas decisões, tanto a do CNJ quanto da Justiça Federal, elas perderam o objeto. Da Justiça Federal nem houve decisão de mérito, pelo que eu sei. Então, eu acho que nós não ficamos vinculados
e não teria nenhum sentido, no meu entender, data vênia, mudarmos a ordem de antiguidade daqueles magistrados que já estão em exercício hoje, há bastante tempo, aliás. Gente, como nós chegamos até aqui, estamos com uma questão, parece que prejudicial aqui, eu questiono, nós temos que analisar, nós estaríamos analisando o voto só em relação a um, e parece que o entendimento de todos é que se analisa em relação aos dois, né? O ofício do CSJT veio para que nós analisemos a remoção dos dois magistrados, o doutor Marcelo, em primeiro lugar, e depois a doutora Renata, né? E nós havíamos entendido que já tínhamos analisado a doutora Renata e era realmente num caráter precário, porque estava dependendo de uma decisão. Mas o pleno, na época, entendeu que podia analisar. Só que nós não podemos agora deixar de responder a esse ofício do CSJT, sob pena de nós criarmos um prejuízo para essa magistrada, de nós não atendermos o ofício de forma integral, e o CSJT, então, deferia a remoção só daquele juiz que a gente apreciou hoje. Então, eu acho que vamos retomar a votação e perguntar, todos concordam, ou começamos um por um, que se analise em relação aos dois, como que nos veio proposto o ofício? Presidente, eu entendo que sim. Tá. Alguém diverge nesse ponto? Se analise em relação aos dois magistrados? Não. Eu acompanho. Tá. Então, se todos concordam, nós temos que alterar, né, já no início, para analisar os dois, a remoção dos dois magistrados. E aí, então, acho que a gente pode, adotando o voto do desembargador Manzi, se ele concordar com essa proposta que a desembargadora Gisele fez, de adotarmos, então, esses fundamentos de todos os requisitos que nós já analisamos naquele processo em que a desembargadora Tereza foi relatora, tá? Que só estava pendente esse requisito da liberação da 14ª e que agora não existe mais, então isso poderia constar no voto como já agora atendendo todos os requisitos, né? E aí analisamos, então, os dois, o que entendem, desembargador Manzi. Não, eu acho que nós nem temos espaço para polemizar nada. Nós temos que responder hoje isso aí. Sim, mas precisamos, de qualquer forma, analisar e deixar bem clara essa questão da antiguidade, até para nós não gerarmos, né, um problema que nós mesmos vamos ter que resolver depois e para os colegas. Então, poderíamos, porque essa é a ordem certa, o doutor Marcelo é o mais antigo. Então, se todos concordam que votaram até a desembargadora Gisele, com a proposta que ela fez, aí nós continuamos colhendo os votos. Excelência, posso falar? Claro, nós estamos aqui debatendo. Exato. Consta, inclusive, no voto do relator, que aquela liminar deferida transcrita aqui da seguinte forma: ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelatória pleiteada para determinar aos tribunais regionais do trabalho da 9ª, 12ª e 15ª regiões que mantenham ou, caso já tenham excluído, promovam a reinclusão do nome dos requerentes na lista de interessados na remoção para os respectivos tribunais, na mesma ordem de antiguidade em que se encontravam, bem como procedam à reserva das respectivas vagas até a decisão final nesses autos. Então, me parece que nós temos que passar por esse debate, abstraindo a questão daquela outra juíza que já tomou posse, que, inclusive, eu acho que eu levantei essa questão no momento anterior, mas é matéria vencida. Nós temos, penso que hoje, que respeitar, de fato, essa ordem de antiguidade, até por decisão que veio naquela época lá do juiz federal, lá não sei exatamente quem. Então, me parece que nós temos que passar por essa questão
Sim, embora Então, soe estranho, né? Embora então soe somente em estranho. relação à juíza Renata e ao juiz Marcelo. Isso. Porque Só os os outros, dois. como disse a desembargadora Gisele, já tomaram posse, já estão atuando, não pode mais ser alterada a classificação deles. Sim, exatamente. Mas eu acho que com relação a esses dois, nós temos que enfrentar essa questão que me parece que viria mais cedo ou mais tarde. Até pelos fundamentos que constam no próprio voto do relator. Certo, então podemos continuar, todos concordam, analisamos os dois e adotamos, então, esses fundamentos do voto anterior e deixamos bem claro no voto que a primeira vaga, o doutor Marcelo, está, mais antigo. Aí, então, depois da desembargadora Gisele, o doutor Gracio, como pode? Nesses termos, excelência, eu acolho, não há qualquer problema. Desde que fique bem claro exatamente o que nós discutimos. Os dois primeiros que já tomaram posse definitivo, que não tem problemas, estão na relação. Ou se a gente não chegar a isso, dizer que totalmente da Renata, então tá. Da Renata e do Marcelo, o Marcelo ficando primeiro. Pois não. Nem vamos analisar quem já tomou posse, não faz parte desse processo, né? Esse processo é só o doutor Marcelo e a doutora... Eu concordo, sem qualquer problema. Renata. Desembargadora Mari. Também concordo, também com as proposições. Eu estava concordando com o voto, mas já que todos, né, conversamos sobre isso, então também acho que é justo não passar a Renata, não deixar a Renata passar na frente do outro. Desembargador Roberto Basilone. Eu concordo também com essa proposta da presidente, ressaltando, então, que acho que nós devemos simplesmente cumprir a determinação do Conselho, ou seja, não falar, então, sobre os outros que já tomaram posse, outras questões, cumprir especificamente o que o Conselho determinou, ou seja, analisar esses dois casos. E eu concordo também com a desembargadora Gisele, que eu acho que não seria o caso aí de usar o termo, aquele termo convalidar, ratificar, né? Acho que aí não teria nem necessidade, mas tratar os dois casos como objeto mesmo, então não utilizando nem ratificar, nem retificar, simplesmente cumprir o que o Conselho determinou, julgar os dois casos, exatamente como a presidente está propondo, né? Só queria ressaltar esses detalhes. Certo, a proposta na verdade, da desembargadora Gisele, né, que quando votou, fez essa proposta que se adotasse que nós adotássemos os fundamentos. Então, vamos continuar. Doutor Guglielmetto. Bom, parabenizar o desembargador Manzi pelo trabalho, a disponibilização do seu voto com antecedência e suficiente para que nós tivéssemos oportunidade de fazer um estudo. Eu, inclusive, conversei com ele antecipadamente a essa sessão e disponibilizei para todos também a minha ressalva quanto ao voto originário. Eu acho que é fundamental que se aprecie os requisitos do concurso de remoção também da candidata Renata, inclusive para dar uma resposta de maneira efetiva ao ofício da presidente do CSJT, ministra Pedruzzi. E agora, ouvindo a doutora Gisele, considerando os termos daquele acórdão anterior, e para evitar, porque sempre aqui o importante é a gente, às vezes, na melhor das intenções, nós podemos, às vezes, falhar, né, por alguma técnica. E ouvindo a doutora Gisele, de fato, a ratificação pode dar a entender, pode gerar uma discussão quanto àquela preservação da terceira vaga, se não me engano, para a candidata Renata. Então, isso realmente é muito importante que fique ressalvado. E aí, eu estou só fazendo uma sugestão, né, sugerindo aí, eu escutei atentamente o voto do desembargador Manzi, inclusive a certidão que ele está propondo, né, porque hoje o mais importante é essa certidão para dar uma resposta efetiva ali para o CSJT.
de fato, retirar aquele termo ratificar. Então, fica ali, bem como tornar definitiva o deferimento da remoção da candidata Renata, tal, nos termos do PCA lá citado, 10.580, eu não me recordo bem o número. Mas, essa questão de ordem, para a gente esmiuçar nesse voto, fica realmente muito complicado, porque eu me lembro que quando nós deferimos a remoção da candidata Thalita, ficou bem ressalvado que ela poderia perder a colocação da antiguidade em função de outros serem mais antigos. Isso ficou bem claro, né, naquela oportunidade, e inclusive para que ela pudesse tomar posse. Né? Mas ela está ciente e na sessão de julgamento ficou realmente ressalvado que ela poderia ter vamos dizer assim, uma recolocação na antiguidade. Então, a minha sugestão é manter essa certidão que o desembargador Manzi propôs, retirar o termo ratificar e fica simplesmente tornar definitiva o deferimento da remoção da candidata Renata, e uma vírgula ali, ressalvadas as ordens de antiguidade. Por quê? Porque isso vai ser critério da administração, essa elaboração da lista, colocação, e fica, acho que, tranquilo, né, nessa questão aí, ressalvadas as antiguidades. Então, somente, nós não precisamos entrar nesse mérito agora. Acho que nem temos tempo hábil para isso, para ver toda essa questão. Eu acredito que a presidência aí vai saber colocar essa ordem, né, nos trilhos, né? Inclusive a questão da Thalita, da juíza Thalita. Né? É a minha posição. Retira o termo ratificar, torna definitiva a remoção da candidata Renata, ressalvadas as ordens de antiguidade, para todos os efeitos. Ponto. Aí tem uma nova proposta, então, né? Uma nova proposta. Agora, eu realmente não posso ver aqui se eu encontro o acórdão, porque eu não lembro de ter não lembro desse acórdão da Thalita, se fazia essa ressalva quanto à antiguidade. Estava expresso isso. Voltamos à mesma discussão. Se a gente vai falar dos outros dois que já tomaram posse ou não. Vamos cumprir, entendo a preocupação do desembargador Guglielmo Metto, sempre muito lúcido nessas questões administrativas, não desprestigiando a matéria jurisdicional, mas não é isso, mas eu acho que vamos cumprir o ofício, é que nem eu estava dizendo, vamos colocar lá que não se mexe na antiguidade dos dois que já tomaram posse. Então, isso a gente não vai colocar. Não precisa, exatamente. Então, da mesma forma agora, eu entendo a preocupação do desembargador Guglielmo Metto, mas se não vamos colocar aquilo lá, não coloquemos isso aqui. Também não há necessidade. Fiquemos na resposta tão somente do ofício, em relação ao juiz Marcelo e à juíza Renata. Ponto. Só homologando a remoção. Da forma proposta pela colega Gisele, que nós estamos votando até agora. Presidente, se eu puder me manifestar. Claro. A verdade é o seguinte, é que houve uma reserva de vagas e houve um posicionamento em relação à juíza Renata, atendendo às decisões de caráter liminar que existiam na época. Né? Esse processo todo de remoção ele é muito complexo e ele acabou se resolvendo mediante um acordo que foi feito no CSJP para que houvesse a liberação desses juízes. E como foi ressaltado pela desembargadora Gisele, acabou que aqueles mandados de segurança, aquelas decisões liminares, né, algumas foram cassadas, mas afinal de contas não se ingressou no mérito não houve um trânsito em julgado, não houve um julgamento do mérito desses mandados de segurança. Então, por isso que naquela época houve o posicionamento. Também acho que não é o caso de definir a antiguidade em relação à juíza Thalita, que seria a quarta em ordem de antiguidade. Nós temos aqui que observar as duas remoções
deferir nesse ponto, eu concordo com a desembargadora Gisele, no sentido de ser confirmado, tornar definitiva aquele deferimento em relação à juíza Renata, aproveitando os fundamentos que já foram lançados, porque naquela época nós entendemos que ela reunia todas as condições e havia a liberação por meio da decisão liminar. Né? Mas dizer em que posição cada um vai ficar nesse acordo, eu acho que excede o objeto, né, do processo administrativo. Então, continuamos. Doutora Godoy, Vanderlei Godoy, como vota? Ainda temos uma proposta. Silêncio, só uma questão. Eu não tenho, eu só, pelo que eu entendi, só da doutora Gisele, seria uma preocupação quanto à ordem de antiguidade, mas eu retiro isso. Eu acho que também não é o caso de discutir essa questão da antiguidade nesse voto. Deferir o do Marcelo e o da Renata e ponto. Né? Parece que é isso. Só retirar aquele termo ratificação que eu acho que é oportuno, sem envolver nada de antiguidade. Ok, doutor. A desembargadora Gisele que levantou essa questão, porque no acordo anterior falava... A desembargadora, pode estar com a palavra, desembargadora Gisele. Não, eu não sei se eu não estou entendendo bem, porque sempre que se analisa processo de remoção, sempre que o pleno do tribunal analisa, e tem vários candidatos, mais de uma vaga, nós sempre, ao analisar os requerimentos, me parece que é inerente à decisão do pleno com relação a essa matéria, é inerente que já se fixe a ordem de antiguidade, a qual vaga cada um dos magistrados vai ocupar. Então, me causou estranheza, até conversei com o desembargador Manzi, essa questão de se deferir uma remoção sem fixar quando tem mais de um candidato. No meu entender, eu posso até ter equivocada, talvez, porque chegou para a nossa análise de outra forma, por ordem do CSJT, mas eu acho que a definição da antiguidade ela é inerente à análise da remoção. Eu não vejo como nós analisarmos duas remoções quando tem duas vagas e não definirmos já qual é o juiz que vai ter a precedência, que vai assumir a primeira vaga. Assim, me causa estranheza. Posso até, claro, evidentemente, posso estar totalmente equivocada, mas eu não lembro de nenhum processo que tenha ido para o pleno, análise de remoções múltiplas, que o pleno já, de saída, não define uma ordem de precedência dos juízes, a antiguidade. Nessa situação desse processo, é uma situação peculiar, porque nós temos dois juízes que tomaram posse e eles não tinham nenhum problema de liberação do tribunal, então vieram, e esses dois não tinham sido liberados e estavam pendentes de decisões precárias de liberação. Agora, a antiguidade vai ser decidida pela data que eles entraram na carreira, né? Todos eles. Então, quando fizer a lista. Agora, essa situação, como na decisão de setembro do ano passado falava que era a terceira vaga, e aí nós realmente temos que corrigir isso, porque ele é mais antigo, senão nós já saímos com um voto, com um acórdão, invertendo a antiguidade. Então, em relação a esses dois, o Marcelo precede. Ele é o mais antigo. Mas essa já não é a finalidade que a desembargadora Gisele estava colocando? Sim, não, porque se nós vamos analisar essa questão que o doutor Guglielmetto levantou posteriormente, se a juíza Thalita, né, ela não é mais antiga que eles, e daí entrou
mais tarde na De carreira. qualquer maneira, não nos compete isso agora. Eu acho, em relação aos que não... Agora não, mas não ficaria definitivo. Objeto desse, dizer aqui no acordo que, por força da antiguidade, o juiz Marcelo precede a juíza Renata, ponto. Nesse aqui, sim. Então, somente. Aí depois, se houver discussão, mesmo que a gente coloque aqui qualquer posição em relação aos outros dois que já tomaram posse, nada obsta que eles, exponente sua, exponente própria, venham e discutam a antiguidade aqui no tribunal. Nesse processo nós não vamos analisar os outros juízes que já tomaram posse. Doutor Vanderlei. Excelência, eu ainda optaria, eu acho que seria melhor nós usarmos uma fórmula mais genérica, que eu acho que porque pode haver essas discussões, e também nesse processo nós não temos elementos. Observada a ordem de antiguidade, ponto. Não quem precede quem. Porque até isso terá o momento próprio, porque vai ter depois o PAD, para o processo administrativo, para posse, etc. Ali que vai estar instruído, vamos saber quem é mais antigo, né? Essa é a proposta do doutor Guglielmetto. Pois é. Mas eu, Figueiredo, eu sou obrigado, nesse caso específico, a concordar com ele. Mas não pode, mas não podemos esquecer da colocação da desembargadora Gisele, de qualquer forma, porque no acordo anterior falava que a juíza Renata era a terceira. Podemos deixar para decidir a questão da antiguidade depois, mas nessa situação deixar claro que a doutora Renata, que o doutor Marcelo precede. Isso nós temos que corrigir, ou seja, deixar claro aqui. Desembargador Vanderlei. Deixa eu só fazer uma manifestação. Constou terceiro para a juíza Renata, isso eu me recordo perfeitamente, porque em relação à ordem da antiguidade, o juiz Gilson era o primeiro, o juiz Marcelo era o segundo, a juíza Renata era a terceira e a juíza Thalita era a quarta. Então, por isso que foi constado aqui. E para a juíza Thalita, no primeiro acórdão, foi colocado ocupar um dos cargos vagos de juiz de trabalho substituto. Por isso que foi usada essa fórmula. Mas, de qualquer sorte, eu acho que aqui o que importa realmente é que seja dito que se observa a antiguidade em relação aos dois juízes que nós estamos examinando nesse momento. Ok. Desembargador Godoy? Bom, finalmente, Excelência, acompanhar o relator, tirando a expressão ratificar e respeitada a antiguidade. É como voto. Obrigada, desembargador Hélia. Depois de todos esses esclarecimentos, eu fiquei realmente bastante em dúvida com as colocações e me parece que é mais sensato nesse momento nos atermos apenas aos dois candidatos e deixarmos claro essa questão da antiguidade de ambos. E confesso que é atormentoso essa questão de remoção múltipla, porque fatores externos que não competem a nós, de repente uma decisão liminar pode causar todo esse tipo de discussão e prejuízos concretos aos candidatos. Então, acredito que o voto do relator, com essa cautela já colocada pela desembargadora Gisele, de retirar todo e qualquer termo ratificar ou tornar definitiva, me parece ser a melhor opção. Obrigada, desembargadora Mirna. Excelência, eu estou acompanhando essa proposta de apreciar a remoção dos dois candidatos e ressalvada a ordem de antiguidade, com essa observação também. Ok, desembargador Nivaldo. Como estreante, eu estou acompanhando o relator, mas também observando essa questão da antiguidade entre os dois, Marcelo e depois Renata. Bom, então vamos ver se a gente chega a uma conclusão, que é deferir o requerimento de remoção, né? Daí formular apreciar, né, o ofício do CSJT 137/2020 e deferir a remoção dos juízes Marcelo, Tendele Paes Correia e Renata Albuquerque Palkowskis, dotados no TRT da 14ª Região, para ocupar cargo de juiz do trabalho substituto, nesse regional, né? Observada a ordem de antiguidade,
Seria isso? Todo mundo? No tribunal de origem, né? Sim, observada a ordem de antiguidade na carreira, né? Porque é quando entraram na magistratura. Eu acho que sim. Tá. E é unânime. Sim. Tá. Ana? Anotou? Anotei, doutora, meu pessoal anotou também. Acho que Então, agora então temos a certidão. Está gravado também, né, Ana? Está gravado também. Tá certo. Tá, então, acho que então era só isso que nós tínhamos hoje, ver que era só um processinho que parecia simples, né? Mas é importante, nós estamos já com 10 vagas de juízes substitutos, tirando esses 2 vindo, ainda ficaremos com 8, 2 já ainda estão em andamento, com a promoção do doutor Anivaldo, desembargador, e a aposentadoria do doutor Gilmar, e agora tivemos a última aposentadoria do doutor Barros, então esses juízes serão muito bem-vindos e vão tomar posse no dia 28 de agosto. Tá, então, gente, eu agradeço, né, o pronto atendimento de todos por essa sessão numa sexta-feira, para Marcelo e todos os colegas, né, e a rapidez do doutor Manzi em elaborar o voto, um voto complexo, né, e declaro encerrada a sessão. Tá? Excelências, a partir de agora eu estou interrompendo a gravação. Boa tarde a todos. Boa tarde.